O reino de Deus estava limitado aos judeus. Deus fez uma promessa para Abraão que todas as nações seria abençoada. Graça e paz em Cristo Jesus. Você está no canal Dois Ângulos da Fé. Nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, que é nossa única regra de fé e prática. Se você quiser se inscrever no canal, Deus abençoe a sua vida ricamente. Eu quero falar com vocês em Mateus capítulo 4, que é o começo do ministério de Jesus, da pregação de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 12 diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, aqui nesse ponto João já tinha sido preso por Herodes, vocês sabem da história, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Neftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías disse lá no capítulo 9? Terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus prega aquilo que João Batista, que era o precursor de Jesus, o arauto de Jesus, ele fala: arrependei-vos, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista pregava no Jordão da Galileia, pregava no deserto, estava anunciando, ele era um profeta. Ele batizou Jesus. Jesus não precisava ser batizado, mas ele disse: João Batista me batiza para cumprir toda a justiça. João Batista indaga Jesus e fala: mas é eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E João Batista falou: o Senhor que tem honra, o Senhor que é soberano, quer que eu batize o Senhor? Jesus desce as águas, é batizado, o Espírito leva ele para o deserto e ele é tentado 3 vezes por Satanás. Ele passa no teste e ele começa o seu ministério. Como eu disse, no versículo 12, quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré. Nazaré era, vamos ser claros, Nazaré é uma cidade pobre, na verdade uma favela, uma comunidade. Ali tinha mais camponeses, pessoas que trabalhavam no campo. E aí ele desce para Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar de pesca. A maioria das pessoas trabalhavam ali, tinha comércio. Naquela cidade ali morava mais ou menos, aproximadamente, claro, 2.000 habitantes. Era uma cidade perto do mar, que ali tinha gentios, tinha judeu, tinha todo tipo de pessoas e toda classes. Foi ali que Jesus começou o seu ministério. De um lugar pobre, de um lugar de praia, um lugar onde pessoas estão para lá, para cá. Jesus também vai chamar depois os seus discípulos, começa o seu ministério. Esta profecia de Isaías, que está no capítulo 9, ele diz o quê? O versículo 16, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. O rei chegou. Como eu disse no começo do vídeo, o reino de Deus só era para os judeus. Agora, o reino de Deus vai se espalhar entre os gentios. Nós vemos Jesus pregando, a fama de Jesus crescendo, e os religiosos
furiosos, com medo, porque Jesus não falava igual eles. Jesus falava com quem tinha autoridade. As pessoas ficavam maravilhadas com os ensinos de Jesus. Jesus agora vem e fala: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você sabe muito bem que os judeus esperavam o Messias, um homem forte, igual Saul, forte. O povo pediu um rei e aí Deus deu um rei para eles. Vocês sabem da história de Saul, o quanto ele fracassou na vida. Todos os patriarcas, todos aqueles que do Antigo Testamento fracassaram. Eles tinham um ponto que ia melhorar, aí depois eles fracassavam de novo. A história deles parece com a nossa. Nós também estamos num processo. Às vezes estamos caídos, abatidos e ao mesmo tempo estamos fortes em Cristo Jesus. É Deus que está sempre nos guardando, nos protegendo, nos fortalecendo em Sua palavra e o reino chegou. Na verdade, esperar esse reino não é fácil. O rei chegou e ele foi perseguido. Herodes mandou matar os meninos em Belém. O anjo apareceu e falou: foge para o Egito, porque Herodes quer matar. E aí depois que Herodes morreu, o anjo apareceu e falou para os pais de Jesus: volta. Jesus foi perseguido desde a infância até a crucificação. Nós vemos claramente que o já e o ainda não. O reino de Deus já chegou. Por quê? João Batista fala, quando Jesus se aproxima dele, ele diz aquela palavra: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino já chegou. O rei chegou. E Jesus começa a pregar o evangelho. Gentios vão sendo convertidos, pessoas, judeus vão sendo convertidos, não todos, mas aqueles que ouvem o evangelho e Deus chama para sua graça, agora eles creem em Jesus. Como que eu posso ser salvo? Crê em Jesus, crê na morte dele e na ressurreição. Essa é a base principal do cristianismo. É crer no evangelho, crer que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo mesmo disse: se você não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que venceu os principados e potestades, em vã é a sua fé. Não serve de nada, mas ele ressuscitou. E como nós estamos falando aqui do começo da jornada de Jesus, nós vemos claramente que aqueles que andavam na sombra da morte, a luz raiou. Não é fácil. A gente está esperando o nosso Cristo voltar. Nós temos que olhar para cima, fixar os nossos olhos e saber que Ele está vindo para nos levar para o descanso eterno. Novos céus e nova terra nos aguarda, onde habita a justiça de Deus. Parece que vai chegar, mas ainda não. Então essa espera não é fácil também. É até uma coisa que eu acabei lembrando, não sei se você já passou por isso, quando você vai no banco, você tem que esperar chamar a sua senha e aquela agonia, ou você vai esperar alguém que foi em algum lugar que está um movimento grande de pessoas, você fica esperando no carro, você fica agoniado. Esperar Jesus é ter certeza que Ele vai voltar. Então, Jesus fala: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Creia no Evangelho, creia nas boas novas. Como as pessoas vão crer no Evangelho se a gente não pregar? Jesus ensina os seus discípulos. Jesus aqui é o rabi, é o rabino, porque muitas das vezes o seu discípulo chama ele de mestre. Naquela época, no contexto histórico, o aluno escolhia um rabino para seguir. Aqui é Jesus que chama os seus seguidores para seguir ele. É Jesus que chama. E agora eles vão ser chamados por Jesus. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, o reino de Deus, as boas novas. Você tem pregado o Evangelho na escola,
no trabalho, na fila do banco, na fila do mercado. Você está aproveitando para pregar o Evangelho? O apóstolo Paulo mesmo ele disse para Timóteo: Timóteo, prega o Evangelho em tempo e fora de tempo, porque é Deus que vai chamar e Deus vai trabalhar no coração dos perdidos, daqueles que estavam nas trevas, porque agora chegou a luz. Jesus é a luz verdadeira. Não importa onde você está, não importa onde você trabalha, onde você nasceu, se é na periferia, na favela ou se é na área nobre, não importa. Pregue o Evangelho de Deus, porque Deus vai chamar pessoas para o seu reino, porque o Rei já chegou e está à destra do Pai intercedendo por nós. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.